Oba, voltamos, minha gente, voltamos. Espero que vocês estejam todos bem. Para quem não estava aqui anteriormente, está chegando agora, seja bem-vindo à Oracular, que é o nosso terceiro encontro de artes esotéricas, né? Eu vou apresentar uma pessoa agora que eu estava até conversando aqui anteriormente com ele, que é uma pessoa realmente que eu tenho assim um grande carinho, uma grande afeição. Estou muito feliz com a presença dele aqui no nosso encontro. Acho que vai ser uma palestra bastante interessante, né? Que também traz aí uma novidade, que não é todo mundo que conhece a loteria mexicana, mas eu estou falando de um querido, que é o Eloy Chiqueto. Falei seu nome certo, Eloy? Pode abrir sua câmera. Falei seu nome certo ou eu falei Falou errado? sim, Luísa, falou sim, é isso Falei mesmo. certo. É, porque esses nomes estrangeiros assim, às vezes eu fico em dúvida se eu estou pronunciando corretamente. Mas estou muito feliz com a sua presença. O Eloy foi meu aluno, de tarô pelo Centro Cultural Esotérico, então é uma pessoa que eu tenho já não só um carinho, mas assim, até uma certa intimidade, porque a gente conviveu por um bom tempo, naquele momento que ele fez as aulas, era totalmente presencial, então a gente teve a oportunidade de conviver por um período juntos, né? E hoje não só ele é um excelente tarólogo, como também um grande estudioso de outras mancias, que é uma dessas que até ele vai apresentar. Então, eu vou te apresentar aqui, Eloy, 59 anos, um menino, né, gente? Um jovem, né? 59 anos, estudou jornalismo e filosofia, trabalhou como fotógrafo, tendo feito exposições e ministrado oficinas, e fez parte de um grupo de música experimental onde inventava instrumentos musicais a partir de sucatas eletrônicas, tendo se apresentado inclusive em festivais internacionais. O interesse pela cartomancia apareceu na década de 90, quando começou a ler sobre o tarô, e o primeiro curso que fez foi comigo, lá no Centro Cultural Esotérico, que é um grande prazer e um orgulho você ter sido meu aluno. De lá para cá, concentrou suas atividades na cartomancia, estudou o baralho Petit Lenormand, Sibila italiana, e desenvolveu um trabalho de pesquisa sobre o baralho da loteria mexicana, atendendo e dando cursos sobre este baralho. Então, o tema do Eloy é loteria mexicana, história da loteria mexicana, suas origens na Europa e como chegou no México, como um jogo lúdico e que se transforma, como um jogo lúdico se transforma em oráculo, relações das cartas com a história e a cultura mexicana. Então, Eloy, é um prazerzaço ter você aqui. Estou muito feliz mesmo com a tua presença e passo a palavra para você. Legal. Bom, em primeiro lugar agradecer, né, Luísa, você pelo convite, né? Depois de ter passado pela Gaia como aluno, né, naquele período poder estar aqui com você de novo, né, e já falando sobre um trabalho desenvolvido é uma coisa muito especial para mim, né? Muito bacana. é, Poder estar aqui, né? Eu lembro até hoje quando eu e a Ana a gente foi naqueles encontros da Gaia que eram encontros mensais de astrologia, né? Aham. E aí a Ana olhou o curso de tarô e me animou a fazer. Ela falou: por que você se interessa tanto? Por que você não faz um curso de tarô, né? E na verdade, isso que a Ana fez acabou me colocando no mundo da cartomancia, né? E hoje é a tua profissão. Hoje é o que eu faço, né? É onde toda a minha atividade está nesse momento, né? Que maravilha. Eu lembro de você e a Ana é a esposa do Eloy, que eu mando um beijo. Eles iam em todas, praticamente todas as palestras abertas na Gaia. A gente tinha, teve uma época que era semanal, depois passou a ser mensal, e vocês estavam lá sempre. Então, são pessoas que realmente a gente sempre conviveu bastante. Mas está com você aí a palavra para Tá você certo. falar com a gente sobre loteria mexicana. Então tá certo. Agradecer todo mundo
que está aqui assistindo, né? E, bom, eu preparei uma apresentação, né? Para poder falar um pouco sobre esse baralho e todas as coisas que estão envolvidas com ele, né? Então, deixa eu aqui abrir a minha apresentação para poder falar um pouco melhor aqui. Então, falar um pouco, em primeiro lugar, sobre a origem da palavra loteria, né? Que eu acho importante falar para a gente começar a contextualizar as coisas, né? A palavra loteria tem essa raiz germânica, que é lote, né? Que quer dizer que o que cada um eh, tem como sorte, como destino, né? E eu acho muito interessante essa origem da palavra, porque aproxima muito a loteria do próprio oráculo, né? Quando a gente faz uma consulta oracular, de alguma forma a gente está apostando um pouco, né? Então, assim, a gente é como se a gente estivesse apostando com o destino, né? Então, existe uma relação muito grande com os jogos lúdicos e os jogos e o oráculo, né? Desse ponto de vista dessa aproximação com o acaso e o quanto a energia do acaso vai determinar o que a gente vai extrair do oráculo, da mesma forma que no jogo lúdico e na loteria, isso também está presente, né? Então, eu vejo tudo isso muito relacionado, né? E importante de falar, né? Depois a gente passa aqui para a loteria mais antiga, né? Que a gente tem conhecimento, é uma loteria chinesa. É um jogo que se chama Keno, né? E é interessante assim, a importância que esse jogo teve na China, porque na cidade onde ele era praticado, né? É, essa cidade conseguiu sair de uma situação de endividamento muito grande por conta da renda que obtinha com essa loteria, né? E aí muita gente diz que essa loteria acabou financiando a própria construção da muralha da China, de tanta gente que jogava do quanto era importante ali para o contexto da China. Quer dizer, a loteria ela sempre teve um papel muito importante assim na vida com uma dimensão muito grande realmente, né? Aí, falando especificamente da loteria mexicana, né? Ela não se originou no México, né? Na verdade, assim, os parentes mais antigos dela estão na Itália. Então, assim, no século XV tinha esse jogo chamado Loto, né? Que era um jogo de sorteio lá. As pessoas escolhiam cinco números de um total de 90, né? Assim, é muito semelhante ao bingo. Inclusive, assim, a loteria atual ainda ela principalmente utilizada como bingo, como jogo lúdico. O uso oracular da loteria, ele é bastante restrito, né? A gente não encontra muito por aí gente que, assim como eu, usa a loteria como oráculo, né? Então, assim, o uso principal realmente é como um bingo, né? Mas aí começou na Itália, né? É, como loto, e aí ele foi se modificando, né? E foi se espalhando para a Europa. A gente tem algumas loterias francesas, né? E também espanholas, né? E como a Espanha conquistou o México, colonizou o México, a gente tem esse jogo saindo da Espanha e chegando no México aí perto no finalzinho do século XVIII, né? A loteria de figuras, né, que é a loteria mexicana, ela tem ali, olhando para as origens dela, né, na Europa,
a gente enxerga uma conexão muito grande com com essa loteria chamada Smorfia, né? Que eram essas tabelas de figuras ali, a gente vê aqui no século XIX, né? Que era muito interessante, porque as pessoas olhavam para essas tabelas de figuras e a partir dos sonhos que elas tiveram, elas escolhiam a figura correspondente e jogavam na loteria o número que aparecesse, né? Então a gente tá olhando aqui, né? Cada quadradinho tinha várias figuras, né? E e aí a pessoa pensava, bom, eu sonhei com um nenê, né? Aí ele encontra um nenezinho amarrado aqui no número um, joga no um na loteria, né? Então era assim que funcionava a Smurf, e eu acho que muito da loteria de figuras, de uma forma geral, deve para a Smurfia mesmo, né? Essa já é uma Smurfia mais moderna ali da Itália, né? Aquela que eu mostrei, ela era bastante antiga, né? E essa é a Smorfia italiana, né? Atual. E também ela tem essa mesma correspondência de um número para uma figura. Então a pessoa tem condição de jogar num número a partir da figura que está presente aqui, né? E aqui a gente tem uma diversidade muito grande assim de coisas, até algumas um pouco mais picantes, né? Tudo muito popular assim, né? Tudo tem muito a ver com a cultura mesmo local, né? E então a gente tem essa loteria de figuras na Itália até hoje, né? Que está presente. E aí essas loterias de figura elas funcionam com um sorteio, né? Então assim a gente usa uma forma de sorteio. E as pessoas têm cartelas, como se fossem cartelas de bingo, e vão colocando as pecinhas ali, como se usa o bingo normalmente, né? Colocando feijãozinho ali nas casas da cartela, a partir dos números que são sorteados. E ali na Itália, a gente tinha uma figura que são essas Feminiello, né? E que elas faziam, elas eram incumbidas de sortear, e assim, toda vez que elas sorteavam alguma figura, elas faziam um versinho divertido a respeito da figura, uma piadinha, um poeminha, alguma coisa nesse sentido, né? Então, sempre tinha essa relação entre a figura e o que a Feminiello falava sobre a figura, né? Sobre esse poeminha divertido que ela contava, né? E aí a gente acha a figura do Feminielo muito conectada também com a tradição mexicana. No México, a gente tem a figura do Griton. O Griton é essa pessoa que sorteia as cartas também, né? E ele também faz um versinho divertido para cada figura do baralho, né? Então a gente tem essa coisa que tem na Itália, tem no México também, de outra forma, né? Mas existe essa conexão, e esses versinhos que o Griton fala ali quando ele faz o sorteio da loteria mexicana são elementos assim centrais para a gente construir os significados oraculares das cartas. Por isso que é tão importante, né? É, aqui mudando a tela, a gente vê essa cartelinha que vem junto com o jogo da loteria mexicana quando a gente compra o original da loteria que vem do México. Então a gente tem todas as cartas, né, as figuras, né, que aparecem tanto nas cartelas quanto no baralho, e para cada uma a gente tem uma frase, né? Que é a frase que a pessoa, quando está sorteando, fala de brincadeira. E para o uso oracular da loteria, a gente usa essa frase como ponto de partida para construir o significado da carta,
né? Então a gente usa muito essa frase, esse poeminha, né, essa frase que muitas vezes é divertida, né? Ou outras vezes fala de outras coisas, mas que acabam determinando o significado da carta, né? Que são esses refranes, né? Como está aqui na apresentação, né? Então, toda vez que a gente compra um jogo de loteria mexicana do México, vem essa cartelinha com essas frases, né? Que a gente usa para criar o significado, né? Além dessa cartelinha que vem junto com o jogo, eu resolvi ampliar um pouco essa pesquisa e eu encontrei uma tese de uma pessoa do departamento de letras ali de uma universidade mexicana, e ele fez um apanhado de outras frases, de outros poeminhas, outras piadinhas de outras localidades do México para as figuras da loteria mexicana. Então eu fiz isso para ampliar os significados, né? Para poder criar uma riqueza maior na hora da gente interpretar as cartas, né? Tive muita sorte de encontrar esse trabalho, né? E eu uso ele para enriquecer, para ampliar os significados das cartas da loteria, né? Aí falando um pouco da popularização, né, da loteria mexicana, porque na verdade começou assim, no início, quando o jogo chegou no México, ele era jogado pelas elites, não era a princípio um jogo popular, né? Isso foi acontecendo aos poucos, né? Assim, uma coisa que determinou muito a popularização do jogo da loteria foi o fato do jogo ser distribuído para os soldados, né? E aí, tudo por conta de uma figura ali do México que se chamava Clemente Jacques, né? Que era, na verdade, ele era um comerciante que atuava em várias fontes, mas ele é, era muito forte no ramo de conservas, né? De comida enlatada, comida, é, conservas mesmo, né? E E aí ele, em um determinado momento, resolveu imprimir os rótulos dos produtos que ele comercializava, né? Então ele criou uma gráfica própria. E para não deixar a gráfica ociosa, ele resolveu imprimir as cartas da loteria mexicana também, né? Então, ali foi muito uma coisa mesmo, a imprensa, né? Em série, né? Ajudou a popularizar e também o fato dessas cartas serem distribuídas para os soldados do exército mexicano, porque aí os soldados jogavam, né, ali quando estavam com os companheiros nas missões militares, mas depois levavam para casa esse jogo e aí esse jogo começou a se espalhar pelo México todo, né? Então, assim, essa foi a forma da loteria se popularizar, né? Porque aqui a gente tem uma loteria antiga, né? Que é bem diferente da, da loteria que a gente tem hoje em dia, né? São outras coisas, né? São outras figuras, né? É, não são as figuras que são as figuras do baralho que a gente usa hoje de loteria mexicana, né? São meio rebuscados, assim, mais pro gosto da elite mesmo, né? Então, essas coisas estavam presentes nessas loterias mais antigas, né? Essa é uma loteria do México mesmo, antiga, loteria mexicana, que a gente vê ainda também, também assim, não é assim, a versão que é a versão usada hoje em dia. Essas loterias antigas eram pintadas em lata ou em madeira, né? Assim, essas cartelinhas. E também as figuras eram diferentes, mas são muito bonitas, muito interessantes essas loterias antigas, né? Acho que vale a pena a gente olhar, inclusive para comparar, né? Por exemplo, o leão que estava nessa loteria antiga, a gente já não tem na loteria moderna, né? Ou o serrote que aparece aqui, enfim,
é interessante como a loteria foi mudando, né, com o tempo até tomar o formato que ela tem hoje em dia, né? Essa também é outra loteria antiga e ela foi feita pelo José Posada. E o José Posada foi um artista muito importante no México, né? Ele ilustrava os jornais aí durante algum período, né? E ele era muito popular, assim, ele fazia as ilustrações com as caveiras mexicanas, ele colocava as caveiras em várias poses, fazendo várias coisas, né? Era muito engraçado e muito popular. E é interessante que ele também fez uma versão da loteria, né? Também é uma loteria que não tem eh, as características da loteria do Clemente Jacques, que é mais moderna, mas também é interessante a gente olhar aqui os elementos, né? E imaginar como que as loterias eram feitas, né? Assim, eles colocavam coisas que eram do cotidiano mesmo, ali do povo mexicano, né? E, e iam fazendo uma espécie de coleção disso, né? Para colocar nas cartelas e no baralho também do jogo, né? Essas são as imagens mais modernas da loteria, né? Que é a loteria do Clemente Jacques, né? E aqui a gente vê os elementos já que são usados hoje em dia, né? Então a gente tem ali o bêbado, esse El Negrito, né? Que é uma carta até um pouco polêmica, né? Que na versão brasileira da loteria foi substituída pelo dançarino, né? Para evitar questões raciais, né? Difíceis. Então a gente tem essa modificação, a gente tem o coração, a rosa, o soldado, a estrela. Todas essas cartas estão presentes na versão mais moderna da loteria, na versão que se a gente for na Amazon hoje, compra ali a loteria mexicana Vinda do México, ela vai vir dessa forma, né? Ela vem com essas imagens que a gente está vendo aí nesse slide, né, da apresentação, né? E aqui olhando para essas cartas que são da versão mais moderna, a gente nota como as figuras ganharam uma intimidade muito forte com a própria cultura mexicana mesmo, né? Hoje em dia, a loteria mexicana é uma grande tradição mexicana, né? É uma coisa que as famílias, assim como o jogo lúdico, né? As famílias jogam, se a gente vai numa feira no México, a gente vai acabar achando uma barraquinha que tem o jogo de loteria, né? Então, assim, as figuras estão muito dentro do imaginário mesmo do povo mexicano, né? E a gente olha pelas próprias figuras das cartas. Aqui eu separei quatro, né? A gente tem a bandeira, a carta da bandeira é a própria bandeira do México, né? Com as cores da bandeira mexicana. E aí, quando a gente pensa no sentido oracular, a bandeira tem a ver com o pertencimento, né? Tem a ver com a gente hastear a própria bandeira, né? Mostrar quem é, né? é, Mostrar o que pensa, mostrar o que sente, erguer a própria bandeira e defender ideais também, né? Então, é o que a gente tem mais ou menos aí para os significados da carta da bandeira quando a gente começa a usar a loteria no sentido oracular. A gente tem o bandolon também, o bandolon é o instrumento do mariachi, né? Assim, o bandolon é uma carta de muita alegria, né? E tem alguma coisa que é importante, que é no sentido de que a música está no ar, a alegria está no ar. Quer dizer, assim, a tendência da situação é de melhora se a gente seguir esse rastro, seguir o rastro da música, né? Seguir esse clima de alegria que está no ar, né? Se a gente é, seguir, a gente pode ter bons resultados, né? Então, essa é a carta do bandolon. A carta da chalupa, que é esse barquinho, né? Que a gente vê essa moça navegando, né? É um barco muito comum no México, né? É alguma coisa tirada mesmo dos costumes de lá.
E a gente nota que, apesar de ser um barco pequeno, muita coisa cabe dentro dele, né? A gente vê frutas e legumes, coisas da terra que estão ali, né? E um maço de flores enfeitando, né? E essa carta tem muito a ver com a gente fazer muita coisa mesmo que a gente tenha pouco recurso, né? É um dos significados dessa carta, né? A gente não precisa estar assim 100% com todos os recursos para que a gente possa executar alguma coisa. Mesmo com pouco a gente pode fazer muito, né? Então esse é um dos significados da carta. E também tem a ver com resiliência, né? O versinho dessa carta, se não me engano, é Rema, Rema, Valupita, em Su Chalupita. Esse é o verso mais comum. Então tem uma coisa de persistência também, né? Fazer é, esse trabalho de forma persistente, de persistir no objetivo, né? E aí a gente tem essa outra carta que é o nopal, que é um cacto mexicano, né? Também é muito popular, é um cacto que se usa para fazer comida, e se não me engano se usa para fazer remédio também, né? E o significado é, tem a ver mesmo com a gente extrair alguma coisa de útil mesmo numa situação espinhosa, né? Porque o nopal pode ser uma comida muito saborosa se a gente tirar os espinhos e cozinhar. Então tem essa questão da gente extrair coisas positivas de situações difíceis, ou que a princípio não são favoráveis para a gente, né? E aqui vem outras cartas da loteria, né? Conforme eu tinha falado, os significados estão muito linkados com esses versinhos que são feitos para as figuras que compõem as cartas, né? Então aqui a gente tem a sereia, né? E tá aqui no slide o versinho principal, né? Com Los cantos de sirena no te vas a marear, né? Então, e aí o significado da carta da sereia tem muito a ver com isso mesmo, que tem a ver com o perigo da ilusão, né? O perigo da gente estar iludido por alguma coisa, né? A questão das tentações também tá presente nessa carta, porque a sereia leva os marinheiros para o naufrágio, né? Então, essa carta aparecendo num jogo, ela também fala disso, né? Fala da necessidade da gente prestar atenção e ver se não tem nenhuma oferta que a princípio parece ser uma oferta muito boa, mas que na verdade pode levar a gente para uma má situação, né? E, e essa forma da gente lidar com os versinhos e transformar com o significado, eu acho muito interessante, né? É, Porque assim, como que a gente transforma um jogo lúdico num jogo oracular, né? Como que acontece essa é, mudança, né? Como alguma coisa como era com o Lenormand, né? Que a princípio foi lançado como um jogo de tabuleiro, né? Como que acaba se tornando um oráculo e mudando a sua função, né? Então, assim, eu acho que muito disso acontece quando a gente se propõe, né, a usar o jogo lúdico como oráculo e a gente exercita analogias, né? A gente aí no caso da loteria, a gente faz essas analogias desses versos, né, que acompanham as cartas para situações que a gente tem na nossa vida, né? E a partir disso a gente começa a construir os significados que essas cartas têm no uso oracular que a gente faça delas, né? Então, assim, é, o que abre espaço para a gente usar como oráculo muitas outras coisas que não só a loteria mexicana, mas até outros jogos lúdicos, né?
Então, quando a gente pensa nisso, em como um jogo que é um jogo de bingo vira um jogo de oráculo, a gente tem que levar em conta isso, né? Essa capacidade que a gente tem de olhar para alguma coisa e criar analogias com a nossa própria vida, com as nossas questões materiais ou psicológicas, existenciais, né? Quando a gente consegue fazer essa analogia, a gente consegue é, transformar um jogo lúdico num oráculo, né? Então é assim que funciona. Aqui é uma outra carta da loteria, né? Que é a carta do valente, né? O versinho principal dessa carta é esse que está aqui em cima da apresentação, né? Porque ele corre escobar traindo tan buen punhal. Então, assim, o que, que o versinho tá dando aqui, né? Como um guia para a gente interpretar essa carta. Tá dizendo, olha, você não precisa se acobardar porque você está bem armado. Você traz um punhal. é, né, que dá conta de você lutar com outras pessoas, né? Então, o significado da carta tem muito a ver com a coragem mesmo, né? É uma carta que fala da necessidade de ter coragem, de ser valente, porque as pessoas têm todos os meios para conseguir o que ela quer, né? É uma carta que convida a gente a lutar mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, né, a gente tem a ideia do valentão. Então também a carta, num outro contexto, dependendo do que a gente está examinando ali, né, na vida da pessoa ou até das cartas que estão em volta, a gente também pode pensar na valentia exagerada, né? Então assim, a carta age nos dois espectros, né? Então, na necessidade de ter coragem e na necessidade de calibrar a coragem também, né? Para a gente também não se exceder. A carta da árvore, da loteria, tem uma coisa muito interessante que eu encontrei nessa tese, né? Que eu mostrei para vocês no início da conversa, né? Que é um dos versinhos que o Griton fala quando sorteia a carta da árvore no bingo, é essa donde Cortés foi a llorar, né? E que tem a ver com a história da conquista, né? Do México, né? Pelo conquistador Cortés. A gente tinha muito conflito, muita guerra acontecendo naquele período, e teve um dia que o Cortés teve uma derrota muito grande, assim. Teve muitas baixas e estava se sentindo encurralado, não via não via muito a possibilidade dele conseguir reverter a situação dessa guerra, né? É, as coisas realmente estavam muito difíceis e ele procurou consolo embaixo de uma árvore. Inclusive, existe uma árvore no México, inclusive, que dizem, né, que é essa árvore que o Cortez foi buscar como um consolo. Ele foi chorar embaixo dessa árvore. Então, na loteria, essa árvore tem o significado de refúgio mesmo, né? De um lugar onde a gente vai, quando as coisas estão muito difíceis, a possibilidade da gente conseguir vencer alguma situação, mesmo quando as coisas são muito desfavoráveis para a gente, né? É, e, E é interessante porque a gente tem a árvore presente em várias cartas, na verdade, né? Várias cartas da loteria a gente tem presentes também no Lenormand, né? Então, assim, e o que eu busco fazer, né, em relação a essas cartas que a gente vê tanto num oráculo quanto no outro, é não usar o mesmo significado, né? É tentar trazer o que é da própria cultura mexicana para o significado da carta. Não é porque existe sol no Lenormand e sol no tarô que eu vou importar os significados de outros oráculos. Eu tenho que olhar para a especificidade mesmo
do oráculo e deixar ele com uma personalidade própria, né? Então é o que eu costumo fazer para todas essas cartas, né? Que tem um correspondente em outros oráculos. Eu busco a singularidade mesmo de cada carta. Aqui a gente tem a carta do guarda-chuva, né? E aqui tem esse versinho até bem, né, bonito até, né? As gotas caem chorando por não poder mojar-me, el sol escandaloso por não tocar-me, né? As gotas, quer dizer, a chuva cai chorando porque não pode molhar quem está embaixo do guarda-chuva, e o sol escandaloso também não pode tocar quem está embaixo do guarda-chuva, né? Então, assim, qual é o significado do guarda-chuva? É de proteção, né? É essencialmente uma carta de proteção, né? Ela fala que a gente está bem protegido numa situação, ou que a gente tem que buscar é, essa proteção de alguma forma, né? Então, toda a ideia de proteção está envolvida na carta do guarda-chuva, né? Numa situação onde a gente quer saber a tendência de alguma coisa e a gente tem o guarda-chuva, a gente já percebe que que as coisas não devem ser desfavoráveis porque a gente está protegido nessa situação, né? Essa é a carta do Catrim, né? Eu vou tô seguindo aqui dando exemplos, né, de algumas cartas da loteria, né? E aqui também eu não caí na tentação de buscar o significado no Lenormand, porque a gente tem um homem e uma mulher na loteria, mas a gente não vai é, imitar os significados do Lenormand, ou, assim, usar como carta significadora, como se faz no Lenormand, né? A ideia mesmo é manter a personalidade. E no caso do Catrin, isso é bem forte, né? Porque ali no México a gente tem essa ideia do Catrin como uma pessoa que se veste muito, tenta se vestir muito bem, tenta aparentar uma boa situação, mas na verdade é uma pessoa, tenta ser um cavalheiro, mas na verdade é uma pessoa que muitas vezes não tem dinheiro assim acaba tentando mostrar uma coisa que ela não é. Então essa é a ideia principal do Catrinho na loteria mexicana, né? Então a gente tem todos esses versinhos, o primeiro já, o segundo aqui já denuncia, né? Essa coisa do Catrim, né? Ele Catrim sem dinheiro, né? O último aqui, né? Trai roto el calcetim, ele presumido Catrim, né? Quer dizer, traz a calça amassada, rota, né? O Catrim, né? Então a carta do Catrim tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com alguém querendo demonstrar alguma coisa que de fato não é, né? Essa questão da falsidade mesmo está presente nessa carta. A carta do diabo da loteria, né? Que é El Diablito, né? E aí a gente tem todos esses versinhos, né, que eu coletei, né? Que ajudam a criar o significado. E o primeiro fala, porta-te bem quatito, se não te leva el coloradito. Então, assim, a ideia desse diabo da loteria, né, é a ideia de que alguma coisa, né, pode acontecer de muito séria se a gente distrair, né? Então, se a gente começar a agir contra os nossos próprios princípios, né? Então, é, tem toda essa ideia, né? Esse diabinho é essa pessoa que está pronta para atacar, para levar a sua alma, caso você se distraia em relação às coisas que você julga e pensa que são certas, né? Inclusive tem uma lenda, né? Ali da loteria mexicana que se a gente joga à meia-noite a loteria, o diabo pode levar a nossa alma, né? Isso é muito interessante, tem muito a ver também com, com esse significado, né?
Essa é a primeira carta da loteria, né? Que é a carta do galo, né? Aí nesse caso vem até com o, 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 o nome ali do fabricante, né? E tudo, o logo, né? Do fabricante. E o galo tem alguns significados, né? Ele é, assim, aqui o primeiro versinho fala: o que cantou a São Pedro não levou verá a cantar, né? É, e aí esse verso tem a ver com aquela situação onde Cristo foi traído, né? Que dizia: ah, antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes, né? Então, assim, pode ter uma relação com alguma traição, mas também tem essa outra questão, mais preciso que o relógio te desperta o madrugador. Então, assim, também tem a ideia de garantia de alguma coisa, né? Tudo isso depende do contexto que a gente está trabalhando, das cartas que tem em volta, né? Que as cartas são também polissêmicas, né? Elas têm vários significados, né? Então a gente tem esses significados aí para a carta do galo, né? E aqui a carta da dama, né? Que também é muito interessante, né? E aí o versinho da carta fala: La dama pulindo el passo por todo la calle real. Quer dizer, é uma carta que fala muito da necessidade da gente manter a nossa dignidade em qualquer situação, né? Que é o que a dama faz, né? A dama está sempre elegante, sempre firme, sempre determinada. Então, é esse o significado que a gente acaba extraindo da carta da dama, né? Essa coisa mesmo da gente não perder a dignidade que a gente tem, por mais difícil que a situação seja. Então, assim, pode trazer a ideia em alguma leitura da gente não ceder, da gente permanecer firme, né? Então, todo esse contexto está envolvido nessa carta, né? Aqui eu trouxe 3 cartas, como se fosse um joguinho, para a gente ter ideia de como seria um jogo de 3 cartas da loteria, né? Então a gente tem a rã, tem La Escalera, que é a escada, e tem a coroa, né? E aí eu coloquei aqui os 3 poeminhas principais de cada carta. Então, na carta da Rana, que é a rã, né? Tem esse poeminha, Al ver la verde rana, que brinco pegou tua irmã, quer dizer, é, a irmã aí da pessoa tomou um susto muito grande por conta de uma ranzinha. Então, o significado dessa carta é que a gente pode ter pequenos imprevistos no caminho que a gente está seguindo, né? Na situação que a gente está envolvido, mas esses pequenos imprevistos não são importantes. A rã é um pequeno imprevisto que pode assustar num primeiro momento, né? Porque a gente toma aquele susto quando vê a rãzinha, mas não vai determinar o resultado final, o êxito que a gente espera da situação que a gente está olhando, né? Aí depois a gente tem a escada, né? A escada tem esse poeminha: Súbeme passo a passito, no queiras pegar brinquitos. Quer dizer, falando da necessidade da gente subir um degrau de cada vez, da gente não queimar etapas, da gente respeitar cada momento que a gente está passando, né? E não querer fazer nenhuma loucura. Então, a escada está ali para regrar um pouco. é, as nossas ações, né, para dizer que as coisas têm que ser feitas dessa forma mesmo, um degrau de cada vez, né, sem queimar. E a gente tem a coroa no final, que é assim o sobreiro dos reis, né, que é uma situação de coroamento, de êxito, né, de reconhecimento, né. As pessoas olham para um rei e elas reconhecem ali a majestade porque essa pessoa usa uma coroa, né. Então a coroa tá aí para isso. E aí, quando a gente olha ali, né, desculpa, aqui tá tampando um pouco aqui, tá.
que é isso, né? Para não dar importância para pequenos contratempos, que é a RAM, né? Para seguir passo a passo e fazendo isso você vai ter êxito na situação. Quer dizer, aqui a gente tem uma narrativa, a gente tem uma pequena leitura só para a gente ilustrar assim, né? O uso da loteria. Aqui eu deixei para o final algumas coisas que são releituras da loteria, são mais modernas, né, feitas por artistas, né, e é interessante que tem algumas pessoas que fazem isso, né. Então tem essa é, artista gráfica que inclusive fez uma espécie de acordo, de contrato com a própria empresa ali que herdou o Clemente Jacques, né? Para fazer uma loteria moderna a partir das concepções dessa artista. E ela colocou outras coisas da loteria mexicana que são muito interessantes também, né? Colocou um lutador, que essa questão da luta mexicana é muito forte. Ali, essa carta da carta, né? Que também dá margem para a gente fazer muita analogia, né? Criar significado também, o revolucionário mexicano também, né? E a própria carta do destino, né? É muito bonito, né? Eu consegui essas quatro imagens para trazer para vocês, né? Mas o baralho todo que ela fez é muito interessante, muito bonito mesmo, né? Aqui é outra versão da loteria também, que seria para os millennials, né? É, esse foi feito nos Estados Unidos, essa versão. E aí, essa carta, essa primeira carta, originalmente na loteria é a carta do mundo, né? Que a gente vê o Atlas carregando o mundo, e aí ela fez essa versão como se esse peso fosse o débito que os estudantes norte-americanos acabam contraindo quando vão estudar, né? Eles sempre têm um endividamento muito grande, né? Então ele fez essa adaptação na carta, né? Na carta da escada, ele colocou a escada num muro como se fosse a fronteira, né? Esse problema da fronteira Estados Unidos-México, né? Então, assim, fez essa analogia, né? A carta da bandeira com as questões do orgulho, né? É, com com toda a questão LGBT e tudo. Então, ele fez essa analogia, fez essa associação. E a carta da dama, ele associou com a figura da feminista, né? Que assim como a dama é uma figura que luta pelos direitos, né? É muito firme naquilo que ele quer, com ideais, né? E que tem muito a ver com a carta da dama. E aqui tem um muito curioso também, uma loteria muito curiosa, moderna, que foi feito na época da Covid. Então, adaptou assim, as figuras da loteria com todas as questões que envolviam a Covid. Então, a carta da garrafa, por exemplo, da loteria, ele colocou uma garrafa de álcool, né? Porque era muito comum a gente passar álcool na mão o tempo todo, né? Então, ele fez essa versão, né? Fez uma carta só para máscara, né? Também da máscara que a gente tinha que usar naquela época, né? Que a gente não podia ir para lugar nenhum sem máscara. Na carta da mão da loteria, né? Porque originalmente é só a mão, ele colocou um sabão, porque a gente tinha que lavar é, a mão o tempo todo, né? Naquela época. E na quarta do guarda-chuva, ele colocou essa questão da esperança da vacina, né? Que é aquilo e que tem muito a ver com o guarda-chuva mesmo, que tem a ver com a proteção, né? Então ele fez essa associação da vacina com o guarda-chuva. É aquilo que que chegou para proteger a gente contra a Covid, né? Aqui é uma outra loteria, é uma loteria gay mesmo, voltada pro público LGBT, né? E que usa as figuras da loteria para falar desse universo, né?
Então, o Catrim, que era uma loteria masculina, ficou uma pessoa de um gênero fluido, né? 5 minutinhos. Tá certo, Luísa. A figura aqui do trans, né? Também ele usou, colocou na loteria. A carta da lua, que tem na loteria, colocou um casal de moças, né? E na carta do mundo colocou uma moça valente carregando. E é isso, gente. Acho que acabou dando certinho o tempo, né? Eu acho que era o que eu tinha para falar aí sobre a loteria para vocês, né? Eu espero que todo mundo Estou, tenha gostado. Se tiver alguma pergunta, eu posso responder. eu estou encantada com o teu estudo, encantada. Tem duas colocações aqui, uma da Rosana, que eu achei bem interessante, que ela colocou assim, Rosana de Cássia, lembrei de uma frase de um professor meu, o universo espera para ser lido, e é isso mesmo, né? É, Quer né? dizer, de uma loteria, né, de algo que era um jogo, uma coisa lúdica, né? E aí as figuras vão se transformando, dando significados a elas, né? E a Emily colocou, Eloy, que interessante, vejo que não foi sorte, é a sincronicidade do universo que te fez achar, entre aspas, essas pesquisas. Grata por compartilhar. E a gente só pode agradecer por compartilhar mesmo, né? E eu estava aqui fazendo as minhas anotações e eu falei, nossa, a loteria mexicana também é cultura, né? Porque eu não sabia da origem da palavra loteria, né? E é Né? muito interessante, vem ainda de uma origem alemã, né? Então, eu acho que a gente vai aprendendo, olha quanta coisa a gente aprende. Mas, de qualquer forma, o que eu vejo de tudo, né, nessa questão desse seu estudo é a questão do simbolismo, né? É E que verdade. realmente a gente vai dando referências a eles, e isso pode virar, lógico, depois uma forma de uma interpretação, de uma forma até da gente poder auxiliar e ajudar e, enfim, encaminhar, Lógico, né? lógico, A lógico. questão das pessoas, né? E como esse jogo está ainda em evolução, né? Você trazendo essas É figuras, né? verdade, é verdade. Se fazem loterias o tempo todo. A gente, porque é uma forma de fazer muito simples, né? A gente elenca coisas que estão ali no nosso cotidiano, na nossa forma de pensar, e cria essas cartelinhas, né? E cria esses baralhos. Então, assim, inclusive, até o próprio Clemente Jacques, quando criou esse set, né, que está no meu fundo, que é a loteria mais usada, usou um Uhum. set complementar ainda, que não se comercializa, que são mais 20 e tantas imagens. Então, assim, é infinita a loteria. Quantas cartas são? Sim, 54. 54 cartas. E elas sempre nesse momento de evolução, mostrando outras realidades, se atualizando, dependendo de como a sociedade vai modificando, que a gente falou isso na primeira palestra com José Roberval. À medida que a sociedade vai evoluindo, a gente também, com jogos e o próprio tarô, também tem que evoluir, até a forma da gente enxergar as figuras e tudo mais, né? Lógico, Eu lógico. achei muito interessante. Essa loteria da época do Covid, extremamente didático, já que é um Legal, jogo né? popular, né? Quem mostrava a mão com sabonete, coisa assim. E aí a pessoa via, falava, não, tem que lavar a mão com sabonete. Olha que incrível o uso de tudo isso, né? Muito As bacana. várias possibilidades, né, de uso, né, que pode vir. Olha, eu assim fiquei apaixonada pelo seu jogo e eu Que queria que você legal. deixasse o seu contato Ah, para que as lógico, pessoas lógico. que tiverem interesse também te procurar, o seu telefone, o seu e-mail, enfim, o seu Instagram. Isso, eu devo montar uma outra turma de loteria, né? Eu dei uma turma o ano passado, foi muito bacana. A gente explorou bastante a loteria. Esse ano, ainda não sei quando, mas devo fazer um outro curso, né? E o meu contato, vocês podem me achar no Facebook como Eloy Chiqueto Tarólogo, no Instagram como eloychiqueto.tarô, Chiqueto sempre com dois T's, né?
e ali vocês podem me mandar uma mensagem, vou responder tanto para cursos como atendimentos, né? Até com o tarô, mesmo com o Lenormand, se alguém tiver interessado, é só me procurar. Maravilha. Bom, gente, é muita informação e vocês veem só, quando a pessoa realmente quer estudar e quer fazer pesquisa, né? Ele foi buscar quais eram as frases que faziam a conexão com aquela figura. Enfim, isso se chama conhecimento, não fica na superficialidade, não fica assim, naquela coisa, aceitei e acabou-se. Não, vai buscar, vai entender, e com isso trouxe mais um, mais um oráculo, né? Para que a gente possa realmente conhecer, conviver e saber de que ele existe, e quem sabe outras pessoas, enfim, dentro do interesse, estudar realmente, começar a usar e popularizar também essa mancia também entre nós. Eloy, muitíssimo obrigada. Eu só posso agradecer. Foi uma aula que você trouxe para a gente, fora também o conhecimento, as questões todas que foram, foram colocadas. Aqui também tem, ó, a árvore da noite triste, fica 15 minutos aqui da minha casa. Olha só, Olha que a legal. Jaque Silva, a árvore da noite triste, fica 15 minutos aqui da minha casa. Fica em Causade, México, Olha, sim, Tacuba. sim, é É, justamente essa árvore que eu falei, que é a árvore onde o Cortez chorou, é a árvore da noite. chorou. Isso É, mesmo. é aqui, ó. Então a Jaque está nos vendo lá do México agora. Que legal, que Ela legal. disse o seguinte: só tem o tronco dela, mas tem os filhinhos dela que nasceram ao redor. A Eu vi Emily. na internet as fotos assim. A Emily está perguntando onde adquire. Você falou que pela própria internet, né? Foi lançado no Brasil uma versão chamada Sibila Mexicana há um tempo atrás, só que vem sem as frases. Aí não é legal, né? O bom É, é você ter as frases até para você fazer as conexões, né? lógico. Agora, quando a gente compra na Amazon, a gente compra direto do México e vem a cartelinha com as frases. Uhum. Então, ó, Emily, você pode encontrar pela Amazon, né? Todo oráculo fascina a Emily, eu acho que todo oráculo fascina todo mundo, né? É, Aqui de novo, o Pedro dando um olá, maravilhoso. Eu adorei, não conhecia, eu adorei, muito obrigada, adorei, adorei, adorei. Todo mundo adorou, eu também adorei, viu? Que Eu bom. adorei Estou também, porque muito eu feliz. já tinha visto você postar coisas, enfim, eu fiquei sempre muito curiosa. Eu falei, não, nessa oracular tem que ter o Eloy, porque assim, só curiosidade não dá. Quero ver ele falar sobre essa pesquisa e tudo mais. Mas muito obrigado, e inclusive muito obrigada ao nosso colega que está aqui, nossa colega que está no México, né, que É nos deu também que esse falou da depoimento, árvore, né? né? Muito legal. É isso aí. Ah, Muito bom. eu agradeço, Luísa. Muito obrigado pelo convite de novo, né? Eu reforço o que eu falei, né? Muito legal poder tá de volta ali na Gaia depois de ter. Você foi minha primeira professora de tarô, Eu sei disso. Foi muito né? bom naquela época. A gente pôde dividir muito conhecimento, né? Então é muito especial estar aqui. Agradeço demais. Foi muito legal poder falar sobre a loteria e estou disponível para toda vez que você quiser me chamar. Eu estou disponível aqui para falar alguma coisa. Muito obrigada. A nossa colega falou que ela está na cidade do México, mandou um beijão para você, para nós todos, para todo mundo que está Um beijo aqui. para Muito você também. obrigada. Muito obrigada pela participação. Mas é isso, gente. Então a gente volta daqui a pouco. Vamos dar uma meia horinha aí para a gente tomar um café, para a gente tomar uma água. Continuem aí, que nós daqui a pouco voltamos com a Mariana Morales às 16h30. Daqui a pouquinho a gente retorna. Então, são 16 horas, meia horinha a gente está de volta com a próxima palestra da Mariana. Beijo, Eloy, muito obrigada. Aquele Tchau. abraço, viu? Até a próxima. Caloroso. Tchau. Tchau.